Esse também não é o ideal, né? Não é a gente achar que, não, bons velhos tempos, quando só meia dúzia de caras ali de Ipanema se juntavam e faziam a crítica, e eles ficam até hoje saudosos disso, se encontrando lá no shopping e coisa e tal. Acho que esse não é o modelo, mas essa democratização da internet, né, ela também tem um monte de questões que não são tão simples assim para virar uma festa, né? Acho que esse talvez seja o meu ponto aí, de que não, agora todo mundo tem acesso, todo mundo tem o seu canal, né? Mas assim, que tipo de debate isso está gerando? É mostrar também, né, que a crítica também é um laboratório de criação, essas idas e vindas, ou seja, então existe ali um processo de depuração, né? Então acho que o crítico ele lida muito com essa questão, né? Ou seja, porque o Cândido disse, não, Angústia é um livro transitório, mas o quão transitória é essa afirmação que eu faço, esse juízo que eu coloco? Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Quem tem cacife para falar de literatura? Eu sou a Tatiane Leite, apresentadora e roteirista aqui desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre crítica. Esse é aquele assunto que gera tapa na mesa de bar, que faz a gente escutar aquela frase "eu só acho", que causa discussão e gritaria. Sobretudo numa era em que tudo está conectado e pode ser divulgado na internet, causando talvez um frisson, porque gera a pergunta: e aí? Todo mundo pode opinar sobre literatura agora? Eu trouxe aqui alguns nomes importantes do mercado editorial para conversar sobre isso. Então você vai ouvir várias vozes aqui nesse episódio, mas é sempre bom introduzir o assunto. Vamos começar pela definição do termo em si. O dicionário Wise, por exemplo, apresenta como significado para o verbete crítico alguns significados. Tanto o, abre aspas, examinar obra de arte ou ciência, costumes, comportamentos, nomeando sem preconceitos e com detalhes suas características, ou apontar defeitos, dizer mal de obra, alguém, costume, etc., depreciar, censurar, além daquele que ridiculariza e arremeda. Para além disso, é importante a gente destacar que não é porque é crítica que precisa ser ruim ou boa. O ideal aqui, como a gente vai perceber, é a análise do texto e da arte em si. Agora, indo para a história, foram várias as correntes que a crítica literária teve, mas eu vou citar algumas conhecidas por aqui. Começando pelo formalismo russo ou apenas formalismo, onde o que interessava era apenas o texto enquanto objeto físico, ou seja, os críticos não prestavam atenção em coisas como a biografia do autor, história, filosofia ou nem a corrente por trás da obra. Basicamente, do outro lado estavam a crítica estilística e a nova crítica. A crítica estilística tinha nomes bem conhecidos como o Antônio Cândido, que, aliás, está sendo republicado agora pela editora Todavia. O Antônio Cândido acreditava, por exemplo, que existe todo um sistema por trás da realização de uma obra, uma abordagem que está ali por motivos que também são externos, com várias relações de interesse, como relações biográficas, ideológicas ou estéticas. Ou seja, é tudo um conjunto de coisas que vão determinar a crítica literária e a partir daí tudo vai ser relacionado. Agora, o New Criticism, ou a nova crítica, é um movimento que não considera estável a crítica literária, até pelo fato de que o próprio grupo divergia entre si mesmo. O mais conhecido desse grupo de pessoas aí talvez fosse o T.S. Eliot, que entendia, aliás, mais do que entendia, ele buscava o eco dos poetas já mortos nos textos que ele lia. Ou seja, ele percebia que as inspirações do autor estão claras no texto, tão naturais como a luz do dia. Perdoem aí a minha inspiração, meu trocadilho, desculpa. Também teve o estruturalismo, que se inspirou no modelo da linguística e da antropologia e que tinha como ideia o exame não do livro, mas da obra como um todo. A ideia de que aquela literatura era uma manifestação de uma outra coisa, de uma ideia de um grupo. E claro, também tinha a sociologia em si, que pressupunha que toda e qualquer literatura vai ser meio que uma imitação da vida real, transfigurada para a literatura, problematizando a realidade, trazendo uma reflexão sobre aquilo.
Por último, nos exemplos que eu vou citar, teve a estética da recepção, que pensava no impacto que aquele texto teria no leitor, mas sendo o leitor um objeto de estudo em si e até uma reprodução do que o crítico pensava. Nesse sentido que o livro ainda poderia ser um veículo de debate e o crítico quase como alguém que dá essas pistas, né? Que poderia jogar assim alguns caminhos possíveis que o leitor menos profissional talvez não conseguisse perceber uma outra coisa de estrutura. Então, né, o crítico poderia ter essa função quase daquele... aquele contador de histórias lá do ensaio do Walter Benjamin, que vai ensinar, né, que é meio que tem aquela sabedoria. O crítico poderia ter um pouco essa função, né? Esse foi o Thiago Ferro, um dos autores entrevistados nesse episódio. E eu vou falar mais sobre ele no decorrer aqui da nossa conversa. Voltando, se eu comecei falando das críticas do século XX, ainda voltadas aí num universo que era extremamente acadêmico, universitário, uma hora a gente ia precisar falar sobre o crítico que publica exclusivamente em jornal, em revista, né? E na era atual, o crítico que publica na internet. Se para o Antônio Cândido o crítico deveria ser um árbitro objetivo ao julgar o valor aí de uma obra literária, né? Como que a gente vai entender o lugar desse crítico objetivo, né, e zero arbitrário, de uma pessoa que cria a sua crítica a partir de uma câmera dentro do seu quarto? E esse é só o começo do que a gente vai falar nesse episódio, viu? A crítica, vamos pegar a brasileira, né, para a gente ficar nos nossos termos, ela já teve um papel social fundamental, né? A crítica literária andava junto com a historiografia, com a sociologia, com a economia, para tentar desvendar a natureza do país que a gente vivia e ajudar na construção de um país menos injusto, menos desigual. Nesse sentido, eu acho que a crítica literária hoje não é nenhuma questão de pensar ou não no social. Ela perdeu essa dimensão pública, política, nesse sentido mais amplo, né? O crítico literário ele acaba preso, e generalizando, claro, mas ele acaba preso nesse circuito da mercadoria que a gente está falando, né? Então, ou ele vira um especialista na universidade, que também virou uma carreira como outra qualquer, né? De pertencer a um grupo, conquistar bolsas, congressos, produzir os papers, é um trabalhador do texto, né? Ele está ali com uma profissão, independente se a crítica é boa ou é ruim, não estou falando disso, mas da lógica dessa crítica produzida da universidade, que se fecha porque vira uma especialidade e, como qualquer especialidade, com a sua própria lógica. Já a crítica que é mais pública, no meu entender, ela fica muito presa a esse circuito da mercadoria, né? Que prende, por sua vez, também o próprio autor. Colocaram o autor numa posição em que ele tem a primeira, a última e a definitiva palavra sobre o seu próprio livro. O que, de uma certa forma, vai emparedando a crítica e o pensamento crítico, né? Porque se o autor falou e ele é o dono da obra, e ele é o responsável, ele está repetindo isso o tempo todo, quem é o crítico para dizer o contrário? Como eu comentei, esse foi o Thiago Ferro, editor, um dos fundadores da plataforma de publicações independentes E-Galaxy, da revista de ensaios Peixe Elétrico, ensaísta e ficcionista que escreveu o premiado livro Pai da Menina Morta e o Seu Terrível Abraço, ambos pela editora Todavia. Quando a gente conversou, ele estava morando nos Estados Unidos e prestes a defender o seu doutorado sobre o crítico literário Roberto Schwarz. A melhor parte dessa história é que, além da tese ser sobre justamente o tema desse episódio, que é a crítica literária, né, e especificamente do Schwarz, e como que o Schwarz contribuiu para o pensamento social brasileiro, esse é o tema da tese dele, a área em que ele estudou a tese, que ele defendeu a tese, não foi a de letras, como a gente poderia pensar, mas a de história. Até porque, segundo o nosso outro entrevistado, nenhum livro é feito no vácuo. Aí a gente já pode até conectar com o Antônio Cândido, né? Porque o Antônio Cândido, ele é um crítico, né? E ele é um crítico cuja formação inicial ele vem da sociologia, né? Então, e é interessante observar, por exemplo, um livro como Literatura e Sociedade, como que ele argumenta, né? E você vê ele, né? Como ele coloca que a forma, ou os elementos internos da obra, eles vêm em primeiro plano, né? A partir daí você vai verificar como que os elementos sociais, né? Essa dimensão mais propriamente sociológica, como ela se articula,
Mas é que tá, essa premência do interno, ela se articula com aquilo que é externo, né? Então você vai falar de elementos sociais, porque essa obra ela não é feita no vácuo, ela é feita num determinado contexto, você tem um enquadramento histórico, pode usar N elementos, enfim, para se referir ao momento de produção e circulação do texto, ou seja, porque de fato nunca ele é feito no vazio. Esse que você ouviu foi o outro Thiago, agora com H, o Thiago Mil Sala, que é doutor em Ciências da Comunicação e em Letras pela Universidade de São Paulo e também o organizador da coleção Graciliano Ramos, que está sendo lançado pela Todavia, já com 2 romances, Angústia e Vidas Secas, e um livro infantil, Os Filhos da Coruja, lançado pela Baião Livros, que é o selo da Todavia dedicado às infâncias. A importância desses outros textos do Graciliano para leitores de várias idades também pode ser analisada através de um olhar mais crítico, da crítica literária. Segundo o Thiago, com H, a gente precisa entender primeiro o papel do crítico literário justamente pelo próprio papel da literatura. Daí a literatura como essa chave interpretativa poderosíssima, né? Porque a gente pode voltar lá para Aristóteles e ver quando ele fala, não, por que a literatura ela é muito mais profunda ou mais filosófica do que a história, porque ela trabalha não com o que aconteceu, com o que poderia ter acontecido, mas com esse lastro, né, de realidade que permite com que você se conecte com aquelas questões e a elabore, e aquilo ganha uma narratividade que permite que a sua compreensão também vá para um outro patamar, enfim. Mas é impossível, sobretudo nos tempos atuais, não pensar no papel que o mercado exerce nisso, tanto na crítica quanto no autor da obra que a gente está analisando e, por que não, no próprio leitor da obra em si. Por exemplo, no caso do Graciliano Ramos, e aí, para a gente conseguir balancear essa questão do mercado, é positivo, né? Eu acho que é positivo ter um crítico especialista no Graciliano, que estava lá falando para os pares dele no Instituto de Estudos Brasileiros. Agora ele está sendo ouvido por um público muito maior, que está passando coisas legais, coisas novas sobre o autor, que está fazendo novas relações entre essas obras, está trazendo aí o livro infantil que foi publicado, mas relacionando com a literatura adulta. Então o mercado permitiu que ele tivesse voz, que ele fosse escutado por mais gente, que ele fosse lido e que essa obra circulasse de uma nova maneira pelo leitor. É o milagre do mercado, né? Isso. Não tem outro jeito disso acontecer, né? Então, é um pouco, já que a sociedade é de consumo, já que a sociedade é de massa, como isso pode ser bom também, né? Qual que é o lado que a gente pode fazer alguma coisa que vale a pena? Esse é um bom exemplo. Tá, mas como que a internet entra nisso tudo? Quanto a isso, eu vejo como positivo a proliferação de vozes, de estilos, de canais, tudo isso. Não acho que porque é na internet, né, não tenho nem um pouco esse olhar elitista que não, se é um canal do Instagram não pode ser uma crítica boa, né? Pode ser uma crítica boa em qualquer veículo. Agora, claro que a internet ela implica pela sua própria métrica e pela sua própria lógica que essa crítica busque os seguidores, busque os likes, busque os compartilhamentos e talvez nesse sentido exija uma certa margem ou dose de concessão para que isso funcione. Então, quanto que essa lógica da internet que abre, né, que é democrática num certo sentido, ela também com a lógica do algoritmo, ela te obriga a se enquadrar em determinados modelos para que você consiga existir, né? Então, eu acho que é para o bem, é para a gente pensar criticamente também, né? Eu acho que é bom porque abriu, antes de mais nada. Por isso que eu chamei uma galera aqui para falar sobre crítica. A começar, quem pode fazer crítica literária? Ou, o título desse episódio, quem tem cacife para falar sobre literatura. Olá, Tati. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, eu sou criador do Livraria em Casa, que é um projeto onde eu falo sobre literatura todos os dias nas minhas redes sociais. E assim, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a minha resposta objetiva seria todo mundo e ninguém também. Acho que como a gente está falando de falar sobre literatura, eu não vou falar sobre as questões técnicas, históricas e acadêmicas, né, que a gente precisa também levar em consideração, que são muito importantes.
Mas como a gente está falando sobre conversar sobre livros, eu acho que literatura é arte, e a arte ela é feita por pessoas e para pessoas, obviamente que aí a ver com o avanço de inteligência artificial, mas assim, o grande público pode e deve falar sobre literatura, assim como a gente debate cinema, música, novela, né? A criação de conteúdo, inclusive sobre livros na internet, que é o que eu faço, acho que vem muito com essa proposta. Ela inicialmente era produzida por profissionais, professores e tal, e hoje em dia ela é formada por pessoas com idades diferentes, profissões diferentes, configurações de vida completamente diferentes. E eu acho que esse movimento da criação de conteúdo vem muito alicerçado numa demanda social de que a literatura não seja vista apenas como algo elitista, de difícil entendimento, etc. É quase que um tapa na cara nessa história de não tem o cacife para discutir literatura, né? Quem que pode realmente afirmar isso? E eu acho que o mais interessante quando a gente debate literatura é enxergar os paralelos entre a ficção e a vida real e como que essas conversas trazem reflexões sobre comportamentos humanos no geral. E são essas análises muito impactadas pela vivência de cada um, pelo ponto de vista individual que cada leitor carrega, que deixa a discussão muito mais rica, né? Porque a gente consegue enxergar essas nuances. É um ótimo exercício para que a gente conheça e dê importância a outras realidades diferentes da nossa, né? E, óbvio, também dá voz para que cada vez mais pessoas diferentes reproduzam as suas vivências nas suas histórias e a gente tenha uma produção literária que realmente represente o país com tantas realidades, né, tão distintas que a gente tem por aí. Bom, enfim, espero que eu tenha sido o máximo sucinto possível e que tenha ficado claro a minha opinião sobre isso. É interessante lembrar que se hoje em dia a briga é com o conteúdo produzido na internet, antes a oposição era a imprensa versus a universidade. Mas se desde a criação dos jornais a crítica literária tinha um jornal como Casa, a partir dos anos 30 ela começa a aparecer na universidade com a criação do curso superior de letras. Inclusive nos anos 40, o crítico literário Afrânio Coutinho criou uma campanha para que a crítica superasse o amadorismo do jornalismo e fosse uma especialidade universitária. Chique, né? Apesar de hoje a gente estar em um lugar mais híbrido, onde a universidade frequenta a internet e vice-versa, ainda há um problema aí, uma briga entre esses dois mundos. Agora quem fala é o Thiago Ferro. Esse também não é o ideal, né? Não é a gente achar que, não, bons velhos tempos, quando só meia dúzia de caras ali de Ipanema se juntavam e faziam a crítica, e eles ficam até hoje saudosos disso, se encontrando lá no shopping e coisa e tal. Acho que esse não é o modelo, mas essa democratização da internet, né? Ela também tem um monte de questões que não são tão simples assim para virar uma festa, né? Acho que esse talvez seja o meu ponto aí, de que não, agora todo mundo tem acesso, todo mundo tem o seu canal, né? Mas assim, que tipo de debate isso está gerando? Óbvio que tem coisas boas, é o que eu falei. Eu não acho que porque foi para a internet é pior. Ele tem o canal dele, em vez de estar escrevendo na Folha de São Paulo, então ele é pior, né? Ou, então se ele escreve só na revista especializada da USP, ele é hermético. Não necessariamente, né? Mas são blocos, né, onde a crítica vai se organizando, que impõe certas limitações e constrangimentos para quem está tentando pensar, né? Para quem fala assim, não, eu vou fazer o que eu bem entendo. É difícil, né? É difícil. Olá, pessoal. Mel Ferraz aqui, do Literaturice. E, bem, essa pergunta que vai ali na essência, talvez, do que é a crítica, também me faz pensar que dificilmente eu gosto de pensar a literatura como servindo para algo. Então, não vejo como uma obrigação a crítica ter que servir para algo específico, mas se a gente puder pensar em uma serventia dela, eu não consigo deixar de pensar, em primeiro lugar, em como nós, seres humanos, gostamos de conversar sobre uma boa história, sobre tê-las entre nós e, a partir delas, também pensar em outras questões. Então, quando nós temos essas figuras atuando como críticos, se propondo a isso, a justamente promover esses diálogos, é aí que eu vejo uma serventia talvez da mais positiva que temos. Falando isso, claro, da perspectiva de quem pesquisa literatura e de quem critica a literatura, principalmente na internet. Afinal, é
ótimo, é muito gostoso ter com quem conversar sobre aquilo que tanto nos empolga, que são os livros. Então, ver outras perspectivas sobre aquela experiência que talvez a gente tenha tido, ou talvez a gente queira ter, ou até a gente nem pense em ler tal livro, mas a partir da opinião de alguém, seja ela positiva ou negativa, a gente acabe se empolgando para tal. No final, é o estímulo a esse diálogo, mas também é o estímulo à própria leitura. Inclusive, na nova coleção do Graciliano Ramos, publicada agora pela Todavia, eles publicaram a primeira crítica do Antônio Cândido, feita, abre aspas, no calor do momento, e que depois foi alterada pelo próprio crítico, que repensou ali o que ele tinha dito anteriormente. Quem explica isso é o Tiago Mio Sala. Essa questão com angústia é algo pontual dentro de um conjunto que ele concebeu e que norteou, né, os estudos críticos sobre o Graciliano desde então. Então, assim, o Antônio Cândido é incontornável. Né? Então, assim, mas mesmo nesse ponto, e ele, como grande crítico que era, enfim, ele vai lá e ele propõe uma mudança, né? Ele vai lá e essas idas e vindas. Então, o nosso interesse em publicar esse texto, além de ser um documento histórico, além de ser um texto inédito desse autor, né, é mostrar também, né, que a crítica também é um laboratório de criação, essas idas e vindas, ou seja, então existe ali um processo de depuração, né? Então basta você também, Tatiane, comparar, né? Pegue-se, por exemplo, as críticas publicadas no calor do momento, publicadas num suporte mais transitório como um jornal, e que depois, quando elas são recolhidas em livro, né, os autores, em geral, eles, seja na seleção dos textos, né, porque muitos não sobrevivem, né, a esse caráter mais perene do livro, né, mas mesmo aqueles que sobrevivem, eles passam por intervenções que vão no sentido de conferir mais longevidade nesse juízo, né? Então, acho que o crítico ele lida muito com essa questão, né? Ou seja, porque o Cândido disse, não, Angústia é um livro transitório, mas o quão transitória é essa afirmação que eu faço, esse juízo que eu coloco? Né? Ou seja, então vai ter toda uma história aí de recepção dos textos que vai confirmar ou não se essa é uma leitura que vai se manter ou que vai perdurar. Oi, meu nome é Diana Passi, eu sou editora e curadora especializada em literatura comercial e jovem adulta. E pensar na função da crítica me faz pensar primeiro na coisa que mais me incomoda em qualquer modalidade de crítica, que é quando a pessoa tenta medir o livro pelo que ele não se propôs a ser. Que é então quando a pessoa que faz a crítica está medindo o livro por uma régua que não é a certa para aquele tipo de literatura, ou então está criticando o autor por não ter escrito o livro que ela preferia que o autor tivesse escrito. Então, pensando assim a partir disso, do que me incomoda, eu diria que a crítica serve para encontrar o autor onde ele se propôs a chegar e avaliar se ele foi bem-sucedido no que ele se propôs. E aí esse trabalho pode ter consequências diferentes, dependendo do tipo de crítica que você estiver falando, se é uma questão de apresentar o livro para o público, se é localizar ele entre outros livros do gênero, se é avaliar de um ponto de vista artístico ou se é dar o feedback para um autor conseguir amadurecer a escrita. Mas eu acho que o que une todos os tipos de crítica, então, para mim, seria essa função de enxergar a proposta e avaliar o resultado a partir dela. Obrigada pelo convite e um beijo para todos os ouvintes. Também se a gente volta, né, vamos dar um salto, né, sair do personagem e ir para o autor, né, para o escritor, Graciliano Ramos, quando ele sai do cárcere em 37 e ele se vê numa situação assim, né, ou seja, ele se vê numa cidade que não é a cidade dele, ele se vê sem um emprego propriamente dito, e o que lhe resta? Né? Ele é um cara que foi premiado com os romances que ele... Aliás, ele foi premiado sobretudo com Angústia, né? Que quando ele estava preso o livro foi publicado, e no ano seguinte ele recebe o prêmio Lima Barreto, que era conferido por uma importante revista dos anos 30, que era a Revista Acadêmica. Então ele recebe esse prêmio, enfim, e o que lhe resta? Ser escritor, ou viver da própria pena. Né? E aí você vê o que ele faz usualmente, além de escrever contos, que ele vende, né, e no caso de Vidas Secas nada mais é do que isso, a estrutura fragmentária dele vai muito nessa perspectiva, ele também faz muitas críticas para jornal, ele avalia livros, assim. E você vê claramente, assim, nas mensagens que ele troca, que isso é uma forma de subsistência. Né? Ele se torna, por exemplo, colaborador de uma empresa, lá final dos anos 30, começo dos anos 40, que distribuía artigos para jornais de todo o país. Então, assim,
imprensa brasileira reunida. Então ele escrevia um artigo, ele era publicado, por exemplo, sei lá, no Diário de Notícias, e depois ele era replicado em jornais de todo o Brasil que faziam parte dessa rede. Então, assim, então ele vende a própria pena, né, e como crítico, como uma forma de subsistência. E, paralelamente a isso, ele vai desenvolvendo, ele vai... Inclusive, vende também, né, os próprios contos que vão compor a obra magistral dele, que é Vidas Secas. Então, é curioso observar isso, né? Ou seja, a gente não consegue fugir disso. Ou seja, a gente está numa engrenagem, né? Então, assim, a mercantilização é um fato. O que eu vou fazer com ela? Né? Ou seja, como que eu vou lidar com isso? Como que isso vai interferir, por exemplo, na minha postura, seja como crítico, né, como alguém que vai avaliar esteticamente aquela obra, seja como um homem, a dimensão ética propriamente da questão, né? Então, eu acho que o Graciliano é alguém que consegue conciliar esses dois polos muito bem, né? Porque ele consegue impor uma determinada visão sem transigir com os valores que ele carrega, né? Então, acho que esse é o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Enfim. Eu acho que tem autores que você percebe que escrevem pensando em mercado, né? Isso um pouco em qualquer época, em qualquer país, né? Vão escrever, sei lá, desde o escritor do século XIX francês que estavam escrevendo para serem publicados em forma de folhetim no jornal, que era uma forma de vender mais jornal. Eles estavam preocupados com o público, né? Quando o Victor Hugo começa a escrever romance, ele já era um grande autor de teatro e de poesia, que eram os gêneros prestigiosos, o romance era uma coisa meio vira-lata assim, na literatura, e ele começa a escrever ali para ser encartado em jornal e coisa e tal, ele pensava num público, né? Então não é necessariamente negativo, mas tem os autores que estão pensando nisso, né? Qual é o público, como que ele reagiria a isso? Eu imagino que tenha uma certa preocupação em não ferir suscetibilidades específicas, de agradar determinado grupo político, enfim. Olá, meu nome é Patrick e eu sou criador de conteúdo digital sobre literatura e também sou escritor do livro O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos, lançado no ano passado pela editora Astral Cultural. E eu tô aqui para responder, né, a pergunta sobre quem tem cacife para falar de literatura. Acredito eu que quando a gente posiciona uma pessoa nesse lugar hierarquizado, né, no topo de uma pirâmide, com poder, com capacidade, eu diria, com o tal do cacife para falar sobre literatura, sobre esta ou outras expressões artísticas, a gente perde um pouco do debate. Para falar de exemplos, eu cito Carolina Maria de Jesus. Quer dizer que ela, por não ter um letramento alfabetizado às normas, né, da gramática rigorosa da língua portuguesa e por ter acesso, de certa forma, limitado a algumas obras, mas mesmo assim ter se tornado uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, diante de seu histórico, não teria cacife para falar sobre literatura? Tamanha contradição, não é mesmo? Acho que a gente tem que parar de olhar para o debate artístico da literatura de uma forma linear. Acho que o debate artístico da literatura, ele é circular, é roda de conversa. E numa roda de conversa, não há quem pode mais e quem pode menos. Todo mundo tem espaço, basta levantar a mão. Você vai ouvir agora um trecho de um audiolivro da editora Todavia. Um rosto jovem e alvo a luzir na escuridão. Uma menina de 11 anos. Cis. Na verdade, ainda era tardinha, mas já estava escuro. A agonia de um outono congelante. Estrelas, mas sem lua no firmamento e nada de neve para refletir a luz. A escuridão, apesar delas, era total. De ambos os lados, a floresta morta e silente encerrava tudo o que bem poderia estar vivo e congelando naquele exato instante. Cis remoía muitas coisas à medida que caminhava envolta pela neblina. Pela primeira vez estava indo à casa de uma garota que mal conhecia, desbravar algo incerto e por isso mesmo tão excitante. De repente, um sobressalto. Um estrondo interrompeu seus pensamentos e se intrometeu na expectativa. Um ruído violento... Esse é um trecho do livro O Castelo de Gelo, de Tarjei Vessas, narrado por Ana XD. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible.
Esse foi nosso episódio sobre crítica literária e foi quase uma aula de história. Além do Paulo Hatz, da Mel Ferraz, da Diana Passi e do Patrick Torres, a gente conversou com o Thiago Ferro, autor de O Pai da Menina Morta e O Seu Terrível Abraço, e Thiago Milsalo, o organizador da coleção Graciliano Ramos, que está sendo lançada pela Todavia. Agora, a gente vai para o quadro Que Livro é Esse?, onde eu leio a sinopse que está na 4ª capa dos livros da editora, tirando as informações detalhadas, claro, e a gente faz uma competição para ver quem acerta mais. Dessa vez, a batalha foi entre a Ana Clara Oliveira e o Gabriel Formiga, ambos da Baião. Que livro é esse? E aí, eu quero saber se vocês treinaram antes. Mais ou menos, não, na verdade, né? Treinamos no dia a dia do trabalho. A vida é um grande treino. Tá, mas olha, eu quero falar pra vocês, desde já, eu quero deixar muito claro pro ouvinte que tá muito fácil pra vocês. Vocês vão, assim, ó, tirar de lavada. Agora, só falta vocês não acertarem, imagina eu falando tudo isso, vocês não acertam. Mas... Demissão! Eu só tô ficando mais nervosa. Mas, assim, as sinopses são mais fáceis, as infantis, né? Porque ela tem que ser mais lúdica pra criança mesmo e pros pais da criança. Mas eu tentei dar uma adaptada. Eu não troquei nenhuma sinopse. A única coisa que eu faço é não citar nome, espécie ou lugar que o personagem mora. E aí eu troco por Todavias, Todavialândia, né? Eu fico botando nesse fantástico mundo da Todavia, tá? Agora que eu pensei que eu devia ter colocado Bioners, né? Mas enfim. Então vamos lá. Mão na orelha. Pode só falar, a hora que adivinhar já pode falar. Isso, exatamente. Não precisa esperar eu terminar, porque como ainda mais que tá fácil, então assim, o primeiro que acertar leva o ponto. Ui. Houve um tempo em que os Todaviers eram pessoas como nós, mas eles faziam coisas esquisitas. Nossos amigos ogros! Eu sabia que vocês iam acertar juntos. Tá empatado. Vamos lá. Certo. Todo mundo precisa descansar. A girafa, o urso, a lontra marinha e também o... Boa noite, boa! Velho! Vocês vão acertar tudo. Vão empatar tudo. Separe sua roupa mais estilosa. Escalhe o seu par. Valinho! Mais uma palavra. Ai... De muito longe no céu, um Todavia observa a terra. Um ponto luminoso que... Menina estrela. Ai! Ganhou! Nossa, só pra não falar que a gente vai deixar injusto, eu vou ler a última sinopse. Mas já temos uma ganhadora, espero eu. Vamos lá. Né? Um dos Todaviers insiste em ter um nome e descobrir quais são os motivos... A história de um caracol que descobriu a lentidão. Eu sou o caracol. Eu sou um caracol, devia ser o nome desse episódio. Eu sou o caracol. Show de bola. Temos uma ganhadora, parabéns! Ela arrasou. A gente não contou pra vocês, mas tava valendo um aumento, tá? Ah, não, mas que dividir. Brincadeira, pelo amor de Deus, a Nath me mata. Obrigada, viu, gente? Valeu. Obrigada. Beijo. E esse foi o episódio 3 do 4ª Capa, o podcast da editora Todavia. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de ranquear, de colocar quantas estrelas você acha que esse episódio mereceu. Eu espero que seja 5, por favor. E também comenta, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais da editora Todavia, quem você acha. Responde aí você mesmo a pergunta. Quem tem cacife para ser crítico literário e para falar sobre literatura? A gente se vê na próxima quinzena. Esse é o 4ª Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!